A graça e a paz, irmãos. A graça e a paz. Boa noite. Vocês estão bem? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13, por gentileza. Por favor, silencie o seu celular também. Nós vamos evitar conversas paralelas, movimentações desnecessárias. Papai e mamãe, me ajude com a sua criança. Caso for necessário, nós temos o Anunciar Baby. A mamãe não vai perder o culto, ela vai assistir, ela vai ouvir de forma audível, um lugar extremamente confortável. Se quiser amamentar, trocar sua criança, é um lugar exclusivo para você, mamãe. Ontem eu falei em um dos cultos aqui na Igreja Batista Anunciar, que a nossa responsabilidade em um culto é não manchá-lo com a nossa irreverência, principalmente durante a palavra. Então a gente mostra a nossa fome, a nossa sede pela palavra, a tratando com o máximo de respeito, com o máximo de carinho, máximo de silêncio possível. Eu creio que Deus vai falar conosco essa noite, tá bom? Obrigado. Todos aqueles que são de outras igrejas, fizeram a sua inscrição, estão aqui conosco, obrigado por sua confiança, obrigado também aos membros, líderes, pastores da Igreja Batista Anunciar. Realizar o ministério e a obra com vocês fica mais fácil. Obrigado por ter vocês aqui conosco. Amém? Todos acharam? Aleluia. Mateus 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Deus, obrigado por sua palavra, fale conosco, me use nessa noite, nessa capacitação, por tua misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que nós lemos nas Escrituras nessa noite é um texto poderoso e faz parte do famoso Sermão do Monte proferido por Jesus. Este trecho faz parte de uma transição clara, mas muito clara, no sermão de Jesus. Porque antes dos versículos que lemos, Jesus, ele estava falando das bênçãos, ele estava falando das bem-aventuranças derramadas sobre o seu povo, sobre os seus discípulos, ou seja, sobre a sua igreja. Agora, nos versículos que lemos, Jesus passa a falar da responsabilidade do seu povo, da missão da sua igreja no mundo. Então, Jesus, nesse ponto do sermão, Jesus faz uma conversão fundamental. Ele sai daquilo que a igreja é, para aquilo que a igreja existe para poder fazer. Então a missão da igreja
não começa no fazer. A missão da igreja começa no ser. O livro que recentemente terminei de ler, do reverendo John Stott, explica algo essencial para nós nessa noite. Ele explica que a igreja foi tirada do mundo, mas nunca foi tirada para fora da sua missão com o mundo. Ela é retirada do mundo para ser formada. Ela é retirada do mundo para ser capacitada. Ela é retirada do mundo para ser forjada na palavra e imediatamente enviada de volta ao mundo para testemunhar agora o amor de Jesus. Por isso, a igreja precisa ser totalmente diferente do mundo, para que o mundo reconheça a autoridade da sua mensagem. A igreja não alcança o mundo se tornando parecida com o mundo. Por exemplo, tendo o mesmo nível de paixão política partidária que o mundo tem. Tendo o mesmo índice de divórcios entre nós que o mundo também tem. Temos o mesmo índice de homens viciados em pornografia que o mundo também tem. Tudo isso tira de nós a nossa autoridade para pregar a mensagem de Jesus ao mundo. Quando a igreja perde o caráter, ela perde também a sua autoridade espiritual. A igreja alcança o mundo sendo distinta. A igreja alcança o mundo sendo santa, sendo fiel ao Evangelho. Quando a igreja não se preocupa em estar se assemelhando ao mundo, ela não se torna relevante e pior, ela perde a sua razão de existir. A igreja só influenciará o mundo quando se dispor e permanecer diferente do mundo. Isso é tão sério que a Escritura afirma em 1 João 2,15 que amar o mundo é prova de que o amor do Pai não está em nós. Tiago 4,4 afirma que a amizade com o mundo torna a igreja inimiga de Deus. Paulo, em Romanos 12,2, ordena que a igreja não se conforme com este século, ou com este mundo. Jesus já havia alertado, no próprio Sermão do Monte, que o mundo odiaria, perseguiria e rejeitaria a sua igreja. Justamente pelo fato da igreja pregar uma mensagem totalmente diferente da cultura presente desse mundo. Irmão André, fundador da Junta de Missões Portas Abertas, uma junta de missões responsável por pregar o Evangelho em países que a igreja é perseguida, participando de um fórum aqui no Brasil, alguém perguntou para o irmão André: o senhor acredita que um dia a igreja brasileira virá a ser perseguida? E ele respondeu: não acredito, porque a igreja brasileira não tem caráter o suficiente para merecer ser perseguida. Mas nesses versículos que lemos, Jesus afirma que a resposta da igreja ao ódio do mundo não será a violência, não será o isolamento ou a acomodação, mas sim presença missional.
sendo uma igreja vivendo como sal e luz. A igreja não reage ao mundo com agressão. Ela responde ao mundo com presença. Então a pergunta correta hoje à noite não é apenas: eu como cristão devo ser sal e luz? A pergunta correta é: a igreja que nós somos está realmente vivendo como sal e luz no mundo? Ou pelo menos na nossa cidade? Ou pelo menos na nossa região? Ou pelo menos no nosso bairro? Ou pelo menos na rua da nossa igreja? Se as nossas igrejas locais fecharem amanhã, as pessoas da nossa região vão demorar quanto tempo para perceberem? A nossa igreja local faria alguma falta para o lugar que nós estamos plantados como igreja? Porque a questão não é nem sermos lembrados. Porque às vezes a gente se acomoda. O bairro sabe o endereço da nossa igreja, sabe os dias de cultos, sabe os horários dos cultos. No bairro que estamos plantados, nós somos lembrados? Não. Não é só questão de sermos lembrados. A questão é: nós iríamos fazer alguma falta? O mundo sente falta da igreja quando a igreja vive sua missão. Porque Jesus não fala aqui com indivíduos isolados, mas Jesus fala aqui com uma comunidade já formada, enviada, responsável a partir dos seus discípulos. Ser sal e luz é a missão prioritária da igreja. Porém, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, ser sal e luz ainda não é uma tarefa tão simples assim para nós. Sal e luz são metáforas que indicam desgaste, entrega, doação. O sal se dissolve, a luz se consome. Ambos existem para beneficiar o ambiente e não para preservar a si mesmos. Nem a luz e nem o sal têm aspectos egoístas. A luz ilumina a si mesma. Ou melhor, a luz não ilumina a si mesma. O sal não salga ele mesmo. A igreja existe para beneficiar o ambiente onde Deus a plantou. E como a igreja resolve o fato de sermos produtos de consumo, produtos de desgaste, renovando-se continuamente na presença de Deus e diante a exposição da palavra de Deus? Irmãos, ser igreja missional é estar à disposição de Deus para manifestarmos ao mundo o seu amor e senhorio. É por isso que Romanos 8,19 afirma que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a igreja vivendo publicamente a sua obediência à missão do próprio Deus. A criação não aguarda discursos. A criação aguarda testemunho. A igreja de Jesus continua sendo e sempre será a esperança do mundo. Essas duas metáforas, sal e luz, revelam a natureza do trabalho de toda igreja local. Porque o sal atua de forma interna. O sal atua preservando.
A luz, por sua vez, ela atua de forma externa. Ela atua revelando. Então Jesus afirma primeiro: vós sois o sal da terra. De forma direta, Jesus está declarando que o mundo precisa da igreja. Na antiguidade, o sal era usado como conservante, pois não havia ainda naquela época refrigeração. As senhoras da Palestina, as donas de casa da Palestina, sabiam que nada melhor do que o sal para preservar e dar sabor aos alimentos. Então o sal impedia, por exemplo, que a carne apodrecesse. Com isso, Jesus está dizendo que a igreja existe para conter a expansão da corrupção no mundo. Então a missão da igreja é inibir o avanço do pecado na sociedade. Onde a igreja de Jesus estiver presente, enquanto representada por uma comunidade local, o pecado não pode avançar livremente. Onde a igreja chega, a maldade, o crime, a morte, a promiscuidade encontra um limite. No texto que estamos estudando, a igreja de Jesus não é chamada de mel da terra, ela é chamada de sal da terra. Isso significa que a igreja de Jesus não foi chamada para ser neutra e muito menos para pregar uma mensagem palatável. Até mesmo porque mensagens palatáveis geram crentes superficiais. Sua igreja local não pode ser neutra. Sua igreja local não pode ser invisível para o bairro onde ela está localizada. Não existe igreja invisível, gente. E eu não estou falando de redes sociais. Eu não estou falando de fotos, de vídeos no Instagram. Eu não estou falando de pastor famosinho. Também não existe igreja silenciosa. E eu não estou falando também de som alto incomodando a vizinhança. Porque, infelizmente, o máximo que algumas igrejas conseguem fazer é incomodar os seus vizinhos com seu som alto. O que eu estou querendo dizer é que a igreja não existe para se acomodar diante do pecado da sua própria região, da sua própria cidade. A igreja local escondida e silenciosa diante do pecado também comunica alguma coisa. Então eu quero que você, líder, pastor, cristão, envolvido com a obra de Deus, que vocês saiam daqui sabendo que a sua igreja existe para servir a sua cidade, para servir sua região, e fazer isso tudo com presença redentora. Porque onde a igreja de Jesus se estabelece, ela precisa se tornar também um freio moral. Ser sal é impedir que o mundo apodreça, promovendo restauração de casamentos, reeducando crianças, dando o destino certo para adolescentes e jovens, capacitando e enviando os adultos, cuidando dos idosos, matando a fome de quem tem fome. Quando a igreja de Jesus assume a sua missão, ela influencia ambientes, ela transforma culturas, ela abençoa a sociedade. A igreja foi tirada do mundo e enviada de volta ao mundo para impedir a decomposição do mundo. E como ela faz isso? Influenciando
salgando, abençoando. E isso não se faz com campanhas infinitas e desgastantes, não. Isso não se faz com conferências de avivamentos e cultos semanais, não. Isso se faz com engajamento. Isso se faz sendo intencional, criativo, estratégico, saindo para fora, colocando o pé na poeira. A missão acontece quando a igreja encosta na realidade das pessoas. Foi assim que os discípulos da igreja do primeiro século sacudiram todo o mundo da sua época, ao ponto de dizerem: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. A igreja não pode se isolar. A igreja não pode se esconder dentro de si mesma. A igreja de Jesus não pode ser tímida. A igreja de Jesus é a instituição mais poderosa do planeta, porque Cristo é o seu cabeça. Cristo é o seu líder. Ela não pode se sujeitar a ficar trancada entre quatro paredes. Igreja que se isola deixa de ser sal, porque se acomoda em cuidar apenas dos que já estão dentro. Como disse certa vez o reverendo Caio Fábio, em um dos seus livros, ele diz assim, que igreja acomodada é sal salgando o sal. É sal dentro do saleiro. Igreja ausente, tímida, preguiçosa, é sal que não cumpre sua função. Uma igreja ausente na sociedade, uma igreja ausente na sua região, está cooperando para que a corrupção avance, para que o pecado avance. Todas as vezes que a igreja se dispõe a obedecer à missão de Deus, ela suprirá necessidades reais do mundo, reais da sua cidade, reais da sua região. É inadmissível, pastor, amanhã alguém desesperado bater na porta da sua igreja e você não ter sequer uma cesta básica para abençoar essa pessoa. É missão da sua igreja. É a sua missão. Igrejas locais que deixam de ser sal, que deixam de ser missionais, que param de trabalhar para alcançar pessoas. Essas igrejas, quando assim, passam a idolatrar suas próprias tradições, ou passam a idolatrar a sua própria estrutura. Param de crescer para viver apenas de manutenção. Irmãos, a igreja só é igreja quando ela vive para os outros. Igreja que não se preocupa com os de fora, ela está administrando a sua própria morte. É só questão de tempo para as suas portas fecharem. É só uma questão de tempo para perder todo mundo. Se a igreja, sem obedecer à missão de Deus, vira clube religioso, vira facção, vira gangue, competindo com a igreja do lado, vira propriedade privada de uma só pessoa ou de uma só família.
A igreja, ela existe para resolver problemas e limitações onde ela está localizada. A própria história da igreja cristã, não só como organização, mas também como organismo vivo, comprova isso. Dezenas de universidades no mundo ainda existentes que foram criadas por igrejas cristãs. Hospitais que foram construídos por igrejas cristãs. João Calvino, por exemplo, ele criou a primeira escola pública do mundo na cidade de Genebra, em 1559. Não foi apenas um dos principais reformadores. Alguns lembram dele apenas pela questão da teologia da predestinação. Não era só luz na mente, ele tinha fogo no coração e força de vontade nas pernas e nas mãos. Trabalhava, se envolvia com a causa. Martinho Lutero não brigou só contra as indulgências da Igreja Católica, ele também brigou pela educação pública gratuita em toda a Alemanha. Você sabia que esportes como basquete, por exemplo, foi criado por um pastor presbiteriano em 1881? Você sabia que o vôlei também foi criado por um educador cristão em 1895? Eu ouvi falar, não posso confirmar essa informação, mas parece que o futebol não foi criado por cristãos, mas os seus valores e regras foram moldados por um grupo de cristãos. Tudo gente preocupada em formar um bom caráter nas pessoas. Então, quando a igreja entende que é sal, injustiças são freadas, miséria é combatida. No mês de dezembro, a nossa campanha de Natal Um Presente que Serve, distribuímos na comunidade 820 cestas básicas. E agradecendo a igreja pela participação na campanha, eu disse ontem o seguinte: se acostume, sempre será assim. Todo ano será assim. Já reserve parte do seu 13º. Nós vamos precisar dele. Não é para o pastor trocar de carro. Não é para o pastor fazer uma bela viagem. É para matar a fome de gente. Porque quem tem fome tem pressa. E a igreja precisa ter pressa também para matar a fome dessas pessoas. Precisamos ter pressa. Quando a igreja entende que é sal, a indiferença é confrontada. Um dos nossos pastores, ele não veio hoje, o pastor Cleito Xavier, ele tem percorrido por escolas públicas de toda Minas Gerais, combatendo a pedofilia, a falta de respeito de adolescentes e jovens com seus professores, com seus pais. Isso também é missão da igreja. A igreja também existe para isso. A igreja que não se posiciona contra o mal, a mesma já ficou do lado do mal. Além de preservar, o sal também dá sabor. A missão da igreja é colocar sabor no dissabor. Onde a morte, a igreja gera vida. Onde há dor, a igreja gera esperança. Onde há pecado, a igreja oferece redenção. A igreja precisa ser mais atraente do que repelente. É incoerente quando a presença da igreja torna ambientes piores, torna
ambientes mais duros, mais frios, mais hostis. A presença da igreja deveria trazer graça, deveria trazer alegria, deveria trazer vida. O pecado rouba o sabor da vida. Então a missão da igreja é restaurar esse sabor. É termos muitos testemunhos para contar de famílias inteiras restauradas. De pessoas que deixaram os seus vícios. De pessoas que deixaram de trair os seus cônjuges. De pessoas corruptas que passaram a ser honestas. A igreja de Jesus, na perspectiva de dar sabor, ela se torna uma comunidade de gente que de fato nasceram de novo. Às vezes, nós pastores, principalmente, estamos mais preocupados com o número de gente que temos nos nossos cultos, do que o tipo de gente que estão congregando em nossas igrejas. E a nossa numerolatria, e na nossa adoração pelos números, nós não fazemos questão nenhuma de aplicar discipulado nas pessoas. Não fazemos questão nenhuma de exercer disciplina em nossos membros quando os mesmos pecam. De modo geral, pastores da linha reformada dizem que as 3 principais características de uma igreja saudável são, primeiro, pregação fiel da palavra. Púlpito não é lugar de ficar contando historinhas. Púlpito não é lugar de ficar contando somente experiências pessoais. Púlpito é lugar de expor as Escrituras. Pastor, o senhor quer que as pessoas saibam da sua vida? Mostre o seu Instagram para elas. No púlpito, você não fala da sua vida. Você fala das Escrituras. Você fala da palavra de Deus. Segunda marca de uma igreja saudável, a administração correta dos sacramentos. Batismo e ceia, quando são ministrados com reverência, com organização. Terceiro, disciplina eclesiástica partindo de um cuidado pastoral bíblico, ou seja, a igreja de Jesus não é a casa da mãe Joana, onde todo mundo faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Sua igreja não tem pastor, não? Deus levantou você. Você direciona. Você entende quando algo precisa acontecer ou não acontecer. Eu não estou falando de ser alguém arrogante ao ponto de não ouvir opiniões, de não ouvir ideias. Mas você é o responsável primeiro pela saúde da igreja. Você decide, pastor. Você decide quando é a hora. É por isso que Charles Spurgeon dizia, o pastor precisa ter 2 vozes. Com uma, ele apacenta as ovelhas. Com a outra, ele expulsa os bodes. Ser valente, pastor. Ser valente. Então, o nosso trabalho não é encher a igreja de pessoas. São as pessoas se tornarem cheias de Deus. Sal da terra.
gente que coloca sabor no dissabor. Mas o texto também faz um outro alerta muito sério, que o sal pode perder o seu sabor. O sal que perdeu o seu gosto e as suas propriedades não servirá para mais nada. Assim também são as nossas igrejas, quando a igreja se mistura com os valores do mundo. Quando a igreja local, ela se torna egoísta. E quando a igreja local se torna egoísta, ela perde sua identidade, ela perde sua eficácia. Uma igreja sem santidade perde sua relevância. Uma igreja sem integridade perde sua autoridade. Jesus disse que o sal sem sabor será pisado. Ou seja, perde credibilidade, e isso para uma igreja local se torna claramente um tipo de humilhação. E todos nós aqui conhecemos igrejas vivendo nesse nível de humilhação, perderam o sabor, perderam a sua eficácia. A história mostra igrejas que perderam a sua salinidade, e passaram a ser motivo de escárnio. Por isso, vale a pena trabalhar para preservar a pureza das nossas igrejas, a santidade, a integridade das nossas igrejas. Pastores, líderes, irmãos, tomarmos cuidado, para não nos tornarmos escândalo na região que nós estamos. E se acontecer, termos caráter e coragem para se resolver. Agora, em outro momento, Jesus muda a metáfora e fala da luz. A luz é algo visível. A luz orienta. A luz traz revelação. A missão da igreja não pode ser escondida. Tanto o sal quanto a luz, e principalmente a luz ela é intrometida. A luz ela é invasiva. A luz ela chega chegando. Ela não pede licença. Ela aparece com força. É o que Deus também espera da sua igreja. Chegar chegando, é nós na fita, é a gente mesmo que está aqui, é a gente mesmo que chegou. Qual que é o BO? Qual que é o problema? Qual que é a confusão? É nós. Uma igreja que se cala, que se esconde, ou que apaga a sua voz, ela está em desobediência. A grande comissão é uma ordem, gente. Pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar é uma ordem. É uma ordem. Então a luz precisa ser colocada em lugar alto para iluminar toda a casa. Então a igreja existe para tornar visível o caminho de Deus em meio às trevas. Filipenses 2,15 diz que a igreja deve resplandecer como luzeiros no mundo. A luz produz confiança. A luz gera direção. Luz também fala de pureza. Uma igreja não é reconhecida apenas pelo discurso correto, ela é conhecida pela motivação correta. Adoração, por exemplo, não é apenas música. Adoração nasce de um coração puro. Seus lábios e as suas mãos não estarão adorando se o seu coração não for o maestro. A Escritura mostra que Deus rejeita culto sem verdade. Deus rejeita oferta sem arrependimento.
Deus rejeita louvor sem santidade. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então a missão da igreja não é impressionar pessoas, a missão da igreja é agradar a Deus. É por isso que um pregador não deve pregar o que o povo quer ouvir, ele precisa pregar o que Deus quer falar. Porque nem tudo que impressiona os homens, impressiona a Deus. Estamos muito preocupados ultimamente com a nossa estética, com a nossa sofisticação. Mas às vezes o que temos para oferecer é somente isso: estética, estrutura, organização, e nada mais do que isso. Uma igreja fazendo o seu papel de luz gera vida, ela evangeliza, ela discipula, ela consolida, forma pessoas, envia pessoas, ela não produz morte, ela não produz divisão, ela não produz escândalo, ela produz vida. Por isso, o chamado final de Jesus é claro: a igreja não pode se esconder. Porque o sal só funciona quando ele é exposto. Luz só funciona quando a mesma é ativada. A igreja não pode se omitir. Porque omissão não é prudência, omissão é abandono da missão. Então a igreja não pode culpar o mundo. O mundo age como o mundo, por quê? Porque ainda não conheceu a luz. Se a sociedade está em trevas, a pergunta não é por que a sociedade está escura. A pergunta certa é: onde está a igreja? Se a sociedade está apodrecendo, a pergunta não é por que cheira mal. A pergunta é: onde está o sal? Nós somos a igreja. Nós não fomos chamados para dar opinião. Nós somos chamados para dar resposta. Essa é a nossa missão. Simples assim. Você está complicando por quê? Você está complicando para quê? Nós estamos abandonando a nossa missão de ser sal e luz para sermos militantes políticos. Eu sei que tem pastor aqui na ânsia, na sede, para falar no seu púlpito, defender a sua posição política. Você vai babar lá em cima. Você vai gritar lá em cima. Você vai ameaçar lá em cima. Você vai chorar na bandeira do Brasil, patriota. E Deus falando: abre a minha palavra, pastor. Prega a Bíblia para o povo. Cuida da sua igreja. Dá responsabilidade para essa gente. E eu sei que tem gente pensando aqui em me exortar lá fora: pastor, só não concordei quando o senhor falou, porque eu acho que a gente tem que se posicionar, tem que se posicionar no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Mas às vezes, a gente insiste tanto em promover um político do coração, uma ideologia do coração, sabe por quê? Porque nós não somos capazes de ser bons líderes e queremos substituir para alguém que a gente acha que ele é melhor líder do que nós. Vai lá e faz você, porque eu não dou conta. Vai lá e briga você, porque eu aqui não dou conta. O seu político de estimação
o seu partido de estimação, ele perde e ganha. A igreja nunca perdeu. Eu estou com a igreja, ela nunca perdeu. Ela nunca perdeu, é com ela que eu estou. Defendemos mais os nossos candidatos favoritos do que o próprio Evangelho. O texto que nós lemos, ele deixa claro que a nossa missão é prática, não a partir do que sabemos ser certo ou errado, ou a partir do que defendemos, é a partir do que nós somos enquanto igreja de Jesus na terra. Então, a pergunta para finalizar é: o que a sua igreja é? Ela é sal? A sua igreja é luz? Um intelectual ateu disse o seguinte em um artigo que eu li: nós devemos todo o avanço da sociedade aos cristãos. Um ateu reconheceu que nós devemos todo o avanço da sociedade aos cristãos. Deus não permitiu a sua igreja no local que ela está para ser neutra. Esse povo que tem alvoroçado o mundo chegou também aqui. Esse povo louco chegou também aqui no nosso bairro. Esse povo que dá outra face chegou aqui no nosso bairro. Esse povo que se preocupa com um povo que não faz parte deles, chegou aqui na nossa região. Esse povo quebrantado, esse povo santo, esse povo que ama, esse povo que trabalha, esse povo que adora, esse povo incansável, eles chegaram aqui, na avenida principal do nosso bairro. Eles chegaram aqui na nossa favela. Eles chegaram aqui na nossa cidade. Eles chegaram aqui. Eles estão aqui. Ainda há esperança para nós. Chegou aqui uma igreja de verdade. Chegou aqui uma igreja que os seus líderes são sérios de verdade. Que não estão aqui para roubar dinheiro do povo, mas estão aqui, se precisar for, dar dinheiro para o povo. Chegou um povo sério aqui. A igreja de pé, por favor. Líderes, pastores, irmãos, não tem nada de místico você vir aqui à frente. Mas isso pode simbolizar uma ação sua a partir de hoje. Enquanto igreja, você se posicionar como sal, como luz. Pastores, ensinar a sua igreja a ser sal, a ser luz. Nós queremos orar com alguns de vocês. Estamos com tempo. Podem vir aqui. Vocês que desejam tomar uma posição, melhorar na sua missão, podem vir aqui à frente. Às vezes você não é pastor, você não é líder, mas você é um irmão acomodado na sua igreja. Vendo o seu pastor, vendo a sua liderança, carregando todo o peso sozinhos, e você só assistindo, ou às vezes só reclamando, ou às vezes só criticando. Se posicione, seja sal, luz, seja missional. Nós vamos adorar,
Mas também vamos orar por esses irmãos, pastores, líderes, me ajudem. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era louco já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era muito já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez
Clamamos a Ti, pedimos a Ti. Usa as nossas vidas. Nos levante como um povo santo, determinados, perseverantes, dispostos, apaixonados. Levante a Tua igreja, Senhor, em cada cidade representada aqui, em cada bairro representado aqui, em cada região representada aqui. Renove o ânimo de pastores aqui agora. Renove o ânimo de líderes, de cristãos aqui agora. Que possamos voltar ao primeiro amor. Que possamos voltar, Senhor, a trabalhar com afinco, com verdade, com transparência, com a motivação correta. Igrejas aqui, Senhor, que possam se tornar um sinal histórico do Teu reino, onde elas estão plantadas, localizadas. Não deixe o diabo nos vencer, quando o nosso propósito é avançar contra as portas do inferno. Mas o Senhor já nos prometeu que o inferno não irá prevalecer. O diabo não irá prevalecer. Nós iremos avançar. Que a Tua igreja possa avançar. Avante, igreja. Avante, igreja. Avante, igreja de Jesus. Avante, pastor. Avante, líder de célula. Avante. Avante, líder de departamento. Avante. Avante, ministro de adoração, avante. Avante, diácono, missionário, avante. Avante. Os campos estão brancos. Avante, 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 avante. Suas mãos levantadas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, seu ministério, sua igreja, não só hoje, mas para todos sempre, vão em paz, e que Cristo Jesus os abençoe.
Cristo.